Vasco acerta a contratação. Time titular definido contra o Sport. Final feliz em renovação. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esporte. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, também é importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição, lembrando que é o BTB Esporte sempre em todos os lugares. E a nossa meta esse ano é estar em loco em todos os jogos do Vasco. Na Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, no Paraná, na viagem a Ponta Grossa para enfrentar o Operário, enfim, em todos os jogos. Por isso, o BTB Esporte fechou uma parceria de responsa. Para estar em todos os lugares não pode ser qualquer um, tem que ser alfa. O BTB Esportes agora é alfa. Faz o seguinte, primeiro link do comentário fixado, faz o seu cadastro, lá você encontra as melhores odds do mercado para o Brasileirão no final de semana. Lembrando, poste com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Seja alfa você também. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações do Legítimo Clube do Povo, falar sobre a preparação encerrada nessa sexta-feira, o Vasco que se concentra no Hotel Hilton na Barra da Tijuca em preparação para esse jogo importante, valendo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que nesse momento busca chegar a 6 pontos, né? Ter a sua segunda vitória em casa, em São Januário e consequentemente no Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Fábio Carrilho hoje realizou treinamentos de mobilidade na academia, no campo também. Foi encerrado a preparação, inclusive você pode acompanhar as imagens pela Vasco TV, que realizou esse último treinamento. O detalhe é que o Carrilho não deve realizar nenhuma alteração a priori no time titular, considerado titular até o momento, que é Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Maurício Lemos fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Tietê. Hugo Moura, que tem tido aí um bom vem fazendo bons jogos, se consolidando como volante do Vasco, em números de interceptação, tem tido ali bons resultados, participação também em gols, então assumiu basicamente essa titularidade ao lado do Tietê. E agora, jogadores que chegam ali aos seus 6 jogos como titular do Vasco, é o Garré e o Nuno Moreira, que também vem se consolidando no ataque. Então, Nuno Moreira numa ponta, Garré na outra, flutuando muitas das vezes também pelos lados, e o Coutinho e no ataque, Verratti. Então, um ataque ali bem ofensivo. O Coutinho é uma boa notícia, né? Voltando aí ao time titular, né? A pancada que ele sofreu no jogo contra o Puerto Cabello não foi nada grave, portanto, o Coutinho à disposição para o jogo de amanhã contra o Sport. Outro detalhe é o Adson. O Adson pode estar entre os relacionados, já que também se recuperou, está 100%. O único jogador a priori que não deve estar na lista, porque está ali naquela fase de recuperação, é o Guilherme Estrela, né? Desejar aí uma recuperação para o Guilherme Estrela. Outro detalhe, falando um pouco da partida, que há um tabu aí, né? 7 anos que o Sport não vence o Vasco, desde 2018. De lá para cá, foram 4 jogos, sendo 2 vitórias, 2 empates, 4 gols marcados, 1 gol sofrido. Placar de 2-0 em São Januário, 2-0 na Ilha do Retiro, 0-0 em São Januário e 1-1 fora de casa, aquele jogo emblemático em 2022 ainda, comandado pelo técnico Jorginho, né? O gol do Raniel de pênalti ali, Salvador, que incendiou a partida, terminou ali antes dos 45 minutos. Foi um jogo excepcional, né? Que ali deu um ponto importante, considerado uma vitória para o Gigante. Bom, amanhã no vídeo de pré-jogo vamos falar mais, né, sobre como chega o Sport, momento da partida, arbitragem, inclusive, aliás, já trazendo a informação, é o Wilton Pereira Sampaio, mas amanhã a gente traz mais detalhes sobre o pré-jogo, porque trazendo uma informação agora sobre a parte burocrática, a gente sabe que há todo o imbróglio envolvendo o Vasco 777 e hoje o Vasco CRVG se posicionou em manifestação contra a 777 Carioca.
A empresa norte-americana fez um pedido na justiça com o intuito de impugnar Luciano Bandeira, advogado indicado pelo Vasco para atuar na arbitragem, julgamento na SAF, na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. E mais uma vez o Vasco ali se posiciona com a seguinte aspas: os patronos da 777 tentam criar uma cortina de fumaça. Informação que veio do nosso amigo Joel Silva. E assim, se ficar nesse imbróglio, se ficar nessa situação, a FGV vai chegar e vai escolher alguém para poder intermediar, para ser ali o advogado, para ser o representante. Porque todo representante que o Vasco escolhe para a audiência, a 777 Carioca vai lá e impugna, tenta tirar, né? Assim foi com uma recente advogada, enfim, e fica nessa situação aí, empurrando com a barriga. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, mas hoje o Vasco se posicionou para tentar ali uma solução sobre essa questão burocrática. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o Vasco acertar contratação. Eu estou falando do jogador da base, o meia Samuel Jesus, ex-São Paulo. O Vasco acerta mais um jogador para o Sub-20, agora por empréstimo. Pelo São Paulo foram 20 jogos, 3 gols e 2 assistências. Ele pertence ao Laranja Mecânica, né, do Paraná, e não ficou no clube paulista por falta de acordo. Então, formação do nosso amigo Matheus Gilbert, que trouxe esse detalhe, o Vasco acertando aí mais uma contratação de um jovem da base, né, para a base Cruz Maltina. Agora, detalhe importante aqui, uma notícia, inclusive já selando, né, a informação que nós trouxemos no vídeo pela manhã, o Vasco acertou a renovação com o Ryan, né, final feliz, né, para os dois lados. Até hoje foi o dia da assinatura e uma informação que nós temos de última hora, que o próximo a renovar contrato é o Léo Jardim, né? O Léo Jardim acabou dando uma entrevista ali no final do jogo contra o Puerto Cabelo que não pegou bem, né, em relação ali à postura. O torcedor, Léo, tem razão de reclamar. Você é um goleiro considerado importante, em muitos jogos foi importante, principalmente 2023, 2024, nem se fala, mas tem que entender o lado do torcedor em relação à cobrança, né? E assim, o Vasco que vem tentando melhorar em questão de salário, tempo de contrato, fazer do goleiro Léo Jardim um goleiro longevo, né? E eu concordo plenamente. Semana o presidente da Força Jovem, o Fabinho, também se pronunciou e falou em relação a isso. Eu concordo plenamente. Foi o Vasco que colocou o Léo Jardim em evidência, né? O Léo Jardim estava lá no Lille da França, salvo engano, e o Léo Jardim despontou no Vasco. Teve oportunidade na seleção brasileira, no amistoso contra a Inglaterra e contra a Espanha, né? E eu até imagino o Léo Jardim voltando um dia para a seleção brasileira. Mas, em determinados momentos, o jogador, claro, numa zona mista, numa coletiva, vai falar algo, depois vai poder. Acho que o Léo Jardim vai se retratar quanto a isso numa outra oportunidade. Por exemplo, essa semana a gente teve uma polêmica muito grande com o Richard Rios, né? Que foi lá, fez o gol e foi lá na torcida do Palmeiras fazendo um sinal de silêncio. No mesmo instante ele foi lá, se retratou, pediu desculpa, porque no momento ali, cabeça quente, você acaba falando ou tomando uma atitude que não deveria, né? E o Léo falou em relação, criticou, né, as vaias do torcedor no final do jogo contra o Puerto Cabelo e soou muito mal, né? O Léo Jardim, aliás, o Verratti, ele até falou: eu amo a torcida, mas as vaias, o Verratti também deu a declaração dele, mas o Verratti já foi de uma forma, acho que foi mais sábio nas palavras, né? Enfim, mas da mesma forma, Verratti, Léo Jardim, o próprio Fábio Carille, falando que as vaias não ajudam. É porque assim, acho que tem que ter a simpatia com o torcedor, que já está aí há 25 anos vendo o Vasco nessa situação, né? E a cobrança é notório. É notório e com razão, o torcedor está sempre com razão. Bom, passado isso, né, final feliz aí para o Ryan, renovação. O Léo Jardim tem uma renovação também encaminhada. O Vasco tem outros jogadores em pauta, Puma Rodrigues, renovou estendeu o contrato do Paulo Henrique essa semana e outras situações de saídas que podem acontecer nesse inteirinho.
Jair tem proposta, saiu uma informação agora, a gente vai trazer no vídeo de amanhã, sobre uma proposta chegando para o Capasso. Na minha opinião, o Vasco poderia, né, o Carille poderia aproveitar mais o jogador, só que no vídeo de amanhã a gente já traz mais informações, que deu para destrinchar muita coisa que aconteceu nesse dia de hoje, nesse final de semana. Desejar um final de semana para você. Amanhã tem transmissão completa, tá, aqui no BTB Esportes. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixa a sua opinião aqui também, é sempre muito bem-vindo e muito importante, beleza? Um abraço, galera, um excelente final de semana para você, até amanhã em São Januário, com muito mais notícias e informações. BTB Esportes em todos os lugares, saudações vascaínas.